O que pregar? Esse é o primeiro de uma série de vídeos que pretendo gravar aqui para o canal do Projeto Quero Congregar, a fim de dar suporte para os nossos irmãos em Cristo que estão iniciando no ministério da pregação ou que estão iniciando como pregadores em nosso ministério. Quero compartilhar com você um texto que se encontra na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 5. Este é o texto que nos responde essa pergunta: o que pregar? Então vamos a ele então. Assim nos diz o texto sagrado, 2 Timóteo 4, versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Assim como nos demais vídeos, neste vídeo eu pretendo responder essa pergunta com a própria palavra de Deus, com o texto sagrado. E é precisamente neste texto que encontramos a resposta à pergunta: o que pregar? Paulo é bem claro ensinando a Timóteo, que por sinal era um pastor: pregues a palavra. Ora, a palavra de Deus, a Escritura Sagrada. Então, o que é pregar a palavra? Nós temos a resposta no versículo 3, 4 e 5. No versículo 3, nós aprendemos que pregar a palavra é pregar a sã doutrina. Ou seja, a Bíblia explicando a própria Bíblia. Quais são as doutrinas bíblicas fundamentais da fé cristã? Temos que conhecê-las, temos que pregá-las. No site do nosso ministério, nós encontramos as doutrinas fundamentais da fé cristã, o fundamento da nossa fé. No versículo 4, temos também que pregar a palavra é pregar a verdade. Doa a quem doer. Uma das coisas que eu tenho notado que tem sido o maior problema da pregação nos últimos anos é que, de alguns anos para cá, os pregadores estão mais preocupados em agradar os ouvintes do que em salvar os ouvintes. E quando nós pregamos preocupados em agradar, fatalmente evitaremos textos bíblicos que confrontam o pecado que há na vida desses ouvintes. Portanto, nós temos que pregar a palavra, e como nos ensina a própria Escritura, temos que pregar todo o conselho de Deus. Não podemos evitar certos textos bíblicos, porque isto irá entristecer alguém. Ora, vai entristecer, mas é uma tristeza segundo o Espírito. E a palavra nos ensina que a tristeza gerada pelo Espírito Santo, ela nos traz arrependimento para a conversão, resultando em salvação para a glória de Deus. Então, em primeiro lugar, pregar a palavra é pregar a sã doutrina, é pregar a Escritura Sagrada. Em segundo lugar, pregar a palavra é pregar todo o conselho de Deus, pregar a verdade, pregar Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. E em terceiro lugar, pregar a palavra, versículo 5, é pregar o Evangelho. Paulo diz a Timóteo: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, ou seja, de alguém que prega o Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa nova de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, pregar o Evangelho é pregar que as pessoas que não se converterem a Cristo perecerão, não terão vida eterna. Pregar o Evangelho é pregar que não por merecimento nosso, mas exclusivamente porque Deus é amor. Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário, vertendo o seu sangue, para que por meio da fé nele, por este sangue, nós sejamos lavados, redimidos de nossos pecados. Pregar o Evangelho é pregar que Jesus ressuscitou, que ele vive, que ele quer ter um relacionamento pessoal com cada um que se arrepender de seus pecados, como primeira evidência da fé nele como único Senhor e Salvador. Pregar o Evangelho é pregar Jesus Cristo. Ele é o Evangelho, ele é a boa nova. Portanto, nossas pregações têm que ser cristocêntricas. Nós não podemos pregar sem mencionar Jesus, sem mencionar a cruz, sem mencionar arrependimento de pecados, sem mencionar o Espírito Santo que nos transforma, sem mencionar que o que é gerado em nós pelo Espírito Santo é uma vida de santificação e uma vida cheia de amor ao próximo, porque Jesus morreu por todos, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu preciso amar o meu próximo. E isto é gerado por meio da palavra de Deus em nós implantada. Então, pregador, pregue a palavra. O poder de Deus está na palavra. Não pregue suas ideias, suas filosofias. Não pregue sobre a sua vida. Pregue a palavra de Deus. Exalte a Cristo e que antes de toda pregação você ore dizendo que eu diminua e que o Senhor cresça, que eu desapareça e o Senhor prevaleça. Que esta seja a tua motivação, a glória de Deus, ser um despenseiro fiel da palavra, não pregar o que você quer pregar, mas pregar o que Deus quer que você pregue. Ora, e como posso eu pregar a palavra se eu não conhecer a palavra? Então é importante que você leia a Bíblia, conheça a Bíblia. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu li vários livros da Bíblia, mas em especial todo o Novo Testamento. Nós precisamos ler o Novo Testamento pelo menos 2 vezes por ano e o Antigo Testamento pelo menos 1 vez por ano. E é por isso que no nosso plano de leitura, você ao mesmo tempo lê o Antigo e o Novo. E se você seguir o nosso plano de leitura da Bíblia, você lerá o Antigo Testamento 1 vez ao longo do ano e o Novo Testamento 2 vezes ao longo do ano. Conheça a palavra, porque quando você prega, se você conhece a palavra, medita na palavra e decora os versículos mais importantes, você perceberá que, ainda que não esteja no seu esboço, versículos bíblicos brotarão do teu coração, saltarão dos teus lábios e atingirão os corações daqueles que estão me ouvindo, porque o Espírito Santo de Deus estará agindo através de você e lhe trará a lembrança, os versículos bíblicos que você já leu, que você decorou, que você memorizou, lembrará a você de histórias bíblicas edificantes e importantes para aquele momento da sua pregação. Então conheça a palavra, para que você não corra o risco de pregar qualquer outra coisa e ser condenado pelo Senhor. A nossa missão é pregarmos todo o conselho de Deus, pregarmos a sã doutrina, pregarmos a verdade, pregarmos o Evangelho. E a Deus toda a glória.